Olá, vamos falar sobre capacidade térmica. Se um corpo recebe uma quantidade de calor, ΔQ, e sua temperatura varia de ΔT, a capacidade térmica, CT, deste corpo é dada por... Então, nós temos aqui onde a capacidade térmica é a razão da variação da quantidade de calor dividido pela variação da temperatura. ΔQ sobre ΔQ, nós temos dois corpos de mesmo material e massas diferentes. Todos os dois estão recebendo a mesma quantidade de calor, 100 calorias. Ok? Notem que a variação da temperatura do corpo A é 20 graus Celsius e a variação da temperatura do corpo B foi de 10 graus Celsius. Corpos diferentes geralmente sofrem diferentes variações de temperatura ao receberem a mesma quantidade de calor. Então, nós temos aí os dois corpos e vamos calcular a capacidade térmica do corpo A. A capacidade térmica do corpo A é a variação quantidade de calor, que é 100 calorias, dividido pela variação da temperatura, que é 20 graus Celsius, ou seja, a capacidade térmica é 5 calorias dividido por graus Celsius do corpo A. E a capacidade térmica do corpo B será 100 calorias dividido por 10 graus Celsius, que é igual a 10 calorias dividido por graus Celsius. Quanto menor for a capacidade térmica, maior é a variação da temperatura. Quanto maior for a capacidade térmica, menor será a variação da temperatura. Corpos de mesmo material, mas de massa diferente, têm capacidade térmica diferente. Então, aí eu tenho o corpo 1 de massa 1, o corpo 2 de massa 2 e o corpo 3 de massa 3, onde suas capacidades térmicas são diferentes. Entretanto, verificou-se que dividindo a capacidade térmica de cada bloco pela sua massa, obtém-se o mesmo resultado para todos os blocos. Ou seja, a razão capacidade térmica dividido por massa sempre vai ser igual ao calor específico. Esse quociente, calor específico, é constante para um dado material, variando, porém, de um material para o outro. Este quociente é denominado calor específico do material. Ou seja, o calor específico é igual à razão da capacidade térmica sobre a massa. Então, nós temos aqui dois corpos de massas iguais, sendo que o calor específico da água é 1 caloria dividido por grama vezes graus Celsius, e o calor específico do ferro é 0,11 calorias dividido por grama vezes graus Celsius. Quando dois corpos de massas iguais recebem iguais quantidades de calor, o de menor calor específico sofrerá maior elevação de temperatura. Quanto menor for o calor específico, maior é a elevação da temperatura. Quanto maior for o calor específico, menor é a elevação da temperatura. No gráfico, pressão vezes volume, a seguir, está representada uma transformação isobárica, pressão constante em um sistema termodinâmico com 1,2 mol de um gás ideal. Os pontos A e B estão localizados em isotermas correspondentes às temperaturas TA e TB. Então, nós temos o gráfico aqui, onde o eixo vertical nós estamos registrando a pressão e o eixo horizontal, o volume. A temperatura no ponto A é 300 Kelvin e a temperatura no ponto B é 450 Kelvin. Sabendo que o calor específico, a pressão constante, é igual a 21 joules dividido por mol vezes Kelvin. Nós vamos determinar para essa transformação termodinâmica
a quantidade de calor absorvida, o trabalho realizado e a variação da energia interna do sistema. Para a quantidade de calor absorvida, a quantidade de calor vai ser igual ao número de mols vezes o calor específico à pressão constante, vezes a variação da temperatura. A variação da temperatura é 150 kelvins, substituindo o número de mols 1,2, o calor específico à pressão constante 21 e a variação da temperatura 150. A quantidade de calor será igual a 3,78 vezes 10 ao cubo joules. Para calcular o trabalho realizado, nós vemos aí que a pressão no ponto A e no ponto B é igual a 3 vezes 10 à quinta pascal. A variação do volume de A para B será 5 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. E o trabalho é a pressão, é o produto pressão vezes a variação do volume. Logo, o trabalho será igual a 1,5 vezes 10 ao cubo joules. A variação da energia interna será igual à quantidade de calor de AB menos o trabalho em A para B, que será igual a 2,28 vezes 10 ao cubo joules.